A investigação tem o mesmo instinto da mulher esperta. Fareja a mentira de longe. Quem nunca, hein? Hoje no nosso programa eu recebo a jornalista investigativa Vera Araújo, especializada em segurança pública e crime organizado. Ela é uma das vozes mais respeitadas do jornalismo investigativo do Brasil. Obrigada, Vera, pela presença. Eu que te agradeço, Luciana. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você e respondendo as suas perguntas. E a gente sempre tem uma primeira pergunta, que é: quem é Vera Araújo? A Vera Araújo, ela acredita muito na profissão dela, no jornalismo investigativo. Eu sou uma apaixonada pelo que faço. Eu acho que as pessoas têm que lutar, né, para mostrar para a sociedade o que existe por trás das histórias, né? E eu sempre gostei de investigar, de saber, sempre fui curiosa. Eu era aquela aluna chata da escola que ficava até o final fazendo um monte de perguntas e todo mundo querendo ir para a hora do recreio. Eu era meio assim. Eu acho que isso acabou me fazendo que eu aguçasse cada vez mais minha curiosidade e sempre buscasse a verdade. E qual foi a primeira reportagem sua? Olha, minha primeira reportagem... eu comecei, na verdade, no 0800, trabalhando na Rádio Roquete Pinto, né? E aí foi uma coisa rápida, de rua, acho que foi uma greve. Mas a primeira reportagem mesmo, de papel, escrito, foi no Jornal do Brasil. Eu era estagiária, que eu comecei como estagiária no Jornal do Brasil há uns 30 e poucos anos. E lá eu fui fazer uma matéria assim que todo mundo assim fica imaginando, gente, como é que ela entrou para o jornalismo investigativo fazer uma matéria dessas? Mas foi no dia 6 de janeiro, era sobre Dia de Magos, né, dos magos, né, então eu fui fazer sobre as crenças, as crendices, e aí eu explicava como é que era guardar os 3 carocinhos da romã, essas coisas, mas eu fiz um texto bem legal, tanto que na época, né, na época era o Aidon André Mota, né, que estava meio que como supervisor, leu o meu texto e disse: poxa, o seu texto ficou tão legal, tão criativo, né? E era um assunto que não tinha nada a ver com a área de segurança pública e justiça, né? Mas foi legal, foi a minha primeira matéria. Agora, como é que como é que você lida com essa matéria investigativa? Você não fica com receio de alguns temas ser delicado? A vida me levou para esse tipo de matéria, né? Como estagiária, como repórter iniciante, eu fazia de tudo um pouco. E aí eu entrei justamente naquela época do boom das chacinas, principalmente na região da Baixada Fluminense. E ali eu comecei a ver a vida, a vida como ela é, né? Vi famílias inteiras sendo dizimadas, pessoas que eram assassinadas, e aquilo começou a me fazer... Eu comecei a fazer perguntas para mim mesma. Por que isso acontecia? Então eu comecei a investigar por aí, né? E tinha histórias que até hoje eu lembro, uma criança chorando, e ela tinha sido a única pessoa que tinha sobrevivido a uma chacina, né? Então essas imagens, para mim, ainda na minha cabeça são muito fortes, e eu fico pensando numa forma de como a violência, como as coisas poderiam ser diferentes sem a violência, né? Com mais segurança pública. Mas quando tem tipo um assassinato, você chega aí também no local do crime? Hoje, menos, só quando o assassinato é de uma repercussão. Hoje, quase nenhum jornalista vai para o local do crime, só mesmo quando acontece um caso de repercussão, como o caso da Marielle, né, da vereadora Marielle Franco. Aí sim, aí nós acabamos indo lá, tentando ver alguma coisa, investigando, né, alguns casos mais emblemáticos, né. No passado, nós íamos muito mais. Logo que eu comecei há mais de 30 anos, nós íamos praticamente a todas as chacinas, entendeu? Quando tinha muitos casos de repercussão. Hoje nós só vamos praticamente em casos de repercussão. Eu estou falando de modo geral, a imprensa de um modo geral, tanto TV como jornal, quanto rádio. Agora você falou da Marielle, você escreveu o livro dela. Mataram Marielle. Pós-livro, você foi ameaçada também por escrever o livro? Não por escrever o livro, foi mais durante a investigação mesmo do caso Marielle, né? Logo no início, eu tive que... No dia da morte da Marielle, eu
não estava no Rio de Janeiro, estava de folga. Mas aí minhas folgas acabaram de imediato, né? Eu acabei indo, vendo o que tinha acontecido, fui ao local do crime, descobri 2 testemunhas que ninguém tinha encontrado, as principais testemunhas que viram a rota de fuga, que viram a ação da emboscada. E, além disso, o local do crime tinha muitas coisas que fizeram com que eu pudesse escrever, detalhar coisas que a gente não tinha colocado em nenhuma matéria antes, né? Eu voltei uma semana depois e vi que a iluminação era ruim, que o local ficava muito vazio, era ermo, né? Que só quando as pessoas saíam do metrô, que foi perto do metrô do Estácio, é que havia um movimento maior, a rua era escura, a câmera não estava funcionando. Então, isso tudo eu pude ver e isso acaba enriquecendo. E o mais importante, achei 2 testemunhas, né? Uma pessoa em situação de rua e uma senhora que estava passando no local, que a polícia não viu, né? Mas no caso da Marielle foi feito assim, eu vi em alguma reportagem que as câmeras foram desligadas. Sim, na verdade o que aconteceu é que as câmeras não estavam funcionando mesmo. É que naquela época a gente não tinha as informações muito precisas, até porque a gente estava vivendo um momento em que o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal. Era o general Braga Neto, né, que era o secretário de Segurança. Na verdade, ele era o interventor e o secretário de Segurança era o general Richard. Então, as informações não vinham da polícia, não vinham das forças, né, da intervenção. Então, isso também foi importante porque nós, jornalistas, passamos a investigar o caso. Nos deixou muito mais à vontade para poder... até as empresas, né, a imprensa, de modo geral, né, as empresas tanto da TV quanto de jornal, elas liberaram mais os seus jornalistas para poderem fazer um trabalho de jornalismo investigativo, o que a gente não estava aplicando muito isso na prática. Geralmente a gente pegava as informações, de modo geral, as informações prontas da polícia, dos secretários, do governador, e não fazendo uma investigação mais profunda. E eu sempre trabalhei nesse estilo de tentar fazer uma investigação mais profunda, não ficar dependendo só das informações vindas das autoridades. Porque você pode até ter a formação mais precisa. E aí, inclusive, a exclusividade, né? Quando você investiga. E como é que está o andamento do caso? Já se encerrou? Já que o mandante e quem matou está preso? Sim, quem não se encerrou. Na verdade, houve a primeira etapa em que as provas... que no caso, o caso da Marielle, né? Ele foi assim, um marco no jornalismo investigativo e um marco na investigação de modo geral, porque houve a quebra do Google, né? Quer dizer, as empresas como Google, Facebook, elas não liberavam dados sobre as pessoas, alegando justamente por conta de ser uma coisa mais pessoal, né? A quebra da individualidade, divulgar dados, né, dados que são, até por conta da lei, né, da lei LGPD, né, da Lei de Proteção de Dados, né, das pessoas. Então, tanto o Google quanto o Facebook, né, eles não passavam esses dados das pessoas, né, porque são dados pessoais. Só que o caso da Marielle era um caso que foi até para os grandes tribunais, STF, tudo, justamente por conta disso. Ou você mantém os dados das pessoas, né, que é a coisa que o direito da pessoa, dos dados dela, ou você investiga um crime que foi um ataque à democracia do assassinato de uma mulher negra, LGBTQIA+, favelada, uma parlamentar. Foi um ataque à democracia. Então, isso acabou pesando e aí as grandes empresas tiveram que abrir os dados das pessoas, no caso, né, o Google, para saber quem pesquisou sobre a Marielle nas vésperas do assassinato dela. E aí se descobriu muita coisa nisso, né? Descobriu que o Rony Lessa usou uma informação de de um amigo dele que já tinha morrido, para acessar dados da Marielle. Para você ver, o Rony Lessa, que é o matador, o assassino, que foi condenado, ele é assassino confesso, eu posso dizer que ele é matador porque ele é assassino confesso, e ele já foi condenado
pela justiça. Essa parte do autor, do executor e do seu cúmplice, no caso o Elcio de Queiroz, já está resolvido. Eles já foram condenados e estão cumprindo sua pena. Agora, nós estamos prestes a chegar ao julgamento no STF dos mandantes. E, como mandante, segundo a Polícia Federal, as investigações dela chegaram a Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e ao irmão dele, Chiquinho Brazão, que é ex-deputado federal, era deputado federal, mas por conta justamente do caso da Marielle, por ele ter sido preso, ele faltou muito, não foi nem cassado seu mandato, não foi isso, ele faltou muito e acabou sendo, virou ex-deputado, outra pessoa entrou no lugar exonerado do cargo de, quer dizer, exonerado, mas assim, a gente não costuma usar, ele acabou sendo, deixou de ser deputado federal. Agora, será que ela estava incomodando tanto ao ponto deles mandarem matar a gente? Pois é, o que as informações da Polícia Federal, que a polícia levantou, Polícia Federal, porque esse caso só chegou ao mandante 6 anos depois, 5 anos depois, né? A Polícia Federal entrou 5 anos depois e 5 anos depois, muitas provas. Já tinha a própria Polícia Federal, na abertura do seu relatório, ela explicou, 5 anos depois fica muito difícil. Ela ficou 1 ano fazendo a investigação, quer dizer, durante 6 anos, depois, no 6º ano, ela anunciou que indiciou tanto o Domingos quanto o Chiquinho Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, que, à época do crime, era chefe de polícia civil, chefe da Polícia Civil, né? Assim como mais 2 pessoas também foram indiciadas, um ex-assessor do Domingos Brazão, o Robson Calixto, vulgo Peixe, e o Major Ronald, Ronald Paulo, que é apontado como chefe de uma milícia lá na Muzema, que teria seguido Marielle, que teria acompanhado, né? Enfim, ele é acusado disso. Então, segundo as provas da Polícia Federal, e qual é a principal prova? A delação de Rony Lessa. O Rony Lessa, o tempo todo, dizia que que não tinha participação no crime. Tá? Isso é importante dizer. Só que houve uma prova muito importante que o GAECO, o grupo especializado, o grupo de apoio especializado, né, ao crime organizado, né, que é do Ministério Público do Rio, eles descobriram a prova que é justamente essa que eu acabei de falar, eles descobriram um papel em cima da mesa, mas aí descobriram que era um nome, uma senha de um policial morto. E era essa senha que o Rony Lessa usava para levantar sobre essas pessoas. E nisso eles acabaram descobrindo que ele fez uma pesquisa sobre Marielle e a filha dela, Luiara. E aí, nisso, o Lessa disse, pronto, perdi, né? Agora eu tenho que falar, né? Então, o Elcio de Queiroz já tinha feito um acordo de delação premiada. Aí, logo em seguida, o Lessa viu que realmente não tinha como dizer não por conta dessa prova, e o Elcio também já tinha falado, então ele fez uma delação premiada. E nessa delação premiada, ele apontou o deputado Chiquinho Brazão e o Domingos Brazão, que é o conselheiro, mais os demais, o Rivaldo Barbosa, como sendo... Ele disse que seria uma pessoa que obstruiu a investigação, que estava ajudando a não ser esclarecido o caso. Então, por conta disso, ele também foi indiciado e hoje denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Esse julgamento já deve acontecer aí, acredito, até o final desse ano. E em relação da Marielle, no documentário, o próprio Brazão fala que não, que era super amigo dela, né? Você vê, assim, ele mentindo, não sei, né, também... Quero me meter nisso, mas ele sempre fala lá, não, ela é minha amiga, jamais, para você ver como que são as coisas. O Chiquinho, né? O Chiquinho disse que tinha uma relação muito boa com a vereadora Marielle, eles foram vereadores na mesma época, né? Já o Domingos, eu entrevistei o Domingos disse que nem conhecia a Marielle, que só conheceu a partir do... Né, quando soube que ela tinha sido, ela foi a 5ª mais votada, né? Enfim, agora a defesa tanto de Domingos quanto de Chiquinho, né, obviamente negam que eles sejam os mandantes do assassinato de Marielle, e a tese da defesa é de que foi o Cristiano Girão. Cristiano Girão é um ex-bombeiro
ele chefiou a milícia da Gardênia, né? Foi preso, ficou muitos anos preso, e ele ficou preso justamente por causa de uma investigação feita na época pelos jornalistas da época. Eu mesma fiz várias matérias com relação a ele na época, só que o que foi assim, o que o deixou com mais raiva foi que o Marcelo Freixo, que na época era deputado estadual, né, lá dos anos de 2000 bem lá atrás, em 2007 houve a CPI das milícias. E o nome do Girão apareceu no relatório da CPI das milícias. E por conta disso, houve a investigação e ele acabou sendo preso e acabou ficando quase um tempo mínimo o mandato dele na Câmara dos Vereadores. E acabou sendo preso, deixou de ser bombeiro. Então ele perdeu muita coisa, perdeu o poder, foi preso, perdeu a função de bombeiro, enfim. Então ele tinha um ódio mortal do Marcelo Freixo. Aí, por isso... Acha que ele possa ter matado Marielle por causa disso? Olha, é uma linha de investigação. Era uma linha de investigação da... Por que ele não matou o Freixo, então? Não... O Freixo sempre foi muito mais difícil por conta... Ele sempre andou com muita segurança, né? Até hoje, né? Até hoje. E Marielle, não. Marielle era o primeiro mandato dela como vereadora, ela não tinha essa experiência com, digamos, com segurança pública. As pautas dela, apesar de algumas serem ligadas, mas eram até mais ligadas à questão do movimento negro, da questão do LGBTQIA+, né, das favelas. Sim, tinha uma parte de violência. Ela mesma não ficava na linha de frente, mas tinha um trabalho que aí é a linha de investigação por causa de Brazão, de apontar, que a Polícia Federal aponta sendo os irmãos Brazão. Por quê? Porque Marielle, ela não ia presencialmente nas favelas, mas ela tinha um gabinete assim, muito preparado, sabe? Pessoas muito bem... Ela tinha representantes das favelas, tinha representante enfim, da questão das terras, arquitetas. Então, essas pessoas iam em reuniões em comunidades, e essas pessoas estavam indo muito em comunidades da área de Jacarepaguá, aquela região da Barra, Jacarepaguá, Curicica. Então, eu mesma fiz assim, uma investigação, eu até meu colega Chico Otávio, na época, a gente foi numa Vila Palmares, Jardim Palmares, e lá chegaram a quase matar a presidente da Associação de Moradores, achando que ela que estava por trás de uma reunião com os representantes de Marielle para descobrir, se reuniram para tentar a reforma, não é uma reforma agrária, mas seria o título, eles tivessem o título da terra, da posse da terra que eles ocupavam nesse Jardim Palmares. E aí eles confundiram uma das lideranças com a presidente da Associação de Moradores. Aí a pessoa tinha ido lá para matar a pessoa, olhou a foto, não é essa não, era outra pessoa, era uma outra liderança, não era presidente da associação, a presidente da associação não estava nem nessa discussão. Enfim, então, por conta disso, a Polícia Federal acredita que essa possa ser a linha de investigação por conta de uma questão de terras ali, a disputa de terras, principalmente porque terra é poder, dinheiro, principalmente aquela região ali. Então a Polícia Federal acredita que esse tenha sido a motivação, porque Marielle estava o mandato dela, né, as pessoas, os assessores estavam fazendo, digamos, a cabeça, né, numa linguagem mais comum, das pessoas para não venderem suas terras, ter esse título de posse, dando a garantia. E essas pessoas queriam comprar, geralmente políticos, né, queriam comprar essas terras a preço de banana e fazer grandes condomínios ali na região. Agora, voltando em outra persona, Flor de Lis, gente. O plano Flor de Lis. Essa aqui é o contrário, né? Flor de Lis, gente. Foi um ano depois do assassinato do marido dela, né? O caso assassinato da Marielle aconteceu em 2018. O Anderson do Carmo, o marido de Flor de Lis, morreu em 2019, né? Mas no caso da Flor de Lis, ela mesma que mandou matar, porque não sei se você conhece o Ulysses Campbell, que escreveu o livro dela, que ele fala que, na realidade, o intuito de matar é porque ele estava roubando ela nos valores.
Na verdade, o que acontecia? A Flor de Lis, quando ela... Por isso que o nome do livro é O Plano Flor de Lis. Quando ela começou, inicialmente, é uma pessoa da favela, lá do Jacarezinho, né? A mãe dela meio que... eu conto no livro justamente a vida dela antes mesmo de se tornar uma pastora, enfim, esse plano todo, enfim. Que esse plano todo, de certa forma... pelo que você percebe quando você se aprofunda no assunto, começou com a mãe dela, que quando eles foram morar ali no Jacarezinho, a Flor de Lis era como se fosse uma vidente, mas uma vidente, mas nessa parte do evangelho mesmo, como pastora, de ver, isso vai acontecer, isso vai ser bom, ou vai acontecer não sei o quê. Dizem até que ela meio que teve uma visão sobre o pai dela, que ia morrer num acidente que aconteceu com uma Kombi da igreja. Mas não era a mãe? Não, era a Flor de Lis que tinha essas visões. A mãe da Flor de Lis, a dona Carmosina, ela frequentava a igreja, era extremamente religiosa, assim como o pai também. O pai tinha um grupo que cantava em igrejas, inclusive esse acidente que ele morreu foi quando ele estava vindo de São Paulo, de uma apresentação do grupo, que o filho dele também estava no carro, uma apresentação em São Paulo. Quando ele vinha, houve um acidente e ele acabou morrendo. Agora, quem tinha as visões era a Flor de Lis, segundo a mãe dela, né, de visões de que poderia acontecer com as pessoas, enfim. E aí criou-se aquela... Enfim, as pessoas da uma comunidade, né, começaram a acreditar que realmente ela tinha visões, começaram a procurá-la, como se ela, né, para ela contar, fazer, né, essas adivinhações, que é uma coisa que tem uma corrente que acredita nisso entre os evangélicos. E ela começou a crescer ali, ela começou também a conversar com pessoas para tirar essas pessoas do tráfico, né? Até que um belo dia ela cresceu, obviamente tornou-se uma mulher, casou, teve 3 filhos, mas, enfim, dizem que ela teve uns problemas começou a levar algumas crianças como se fosse uma catequese, né? Enfim, no evangelho, né? Depois que ela se separou. E ela começou a ter um relacionamento com o Anderson. Só que o Anderson chegou a namorar a filha dela, Simone. Então a coisa começou enfim, a se misturar, né? Infelizmente, e muitas pessoas, e muitas daquelas crianças que foram lá, digamos, atraídos pela Flor de Lis, pelas palavras, e também pelos jogos, porque o filho da Flor de Lis, o Flávio, que está preso ainda, né, que efetuou os disparos, né? Pelo menos ele foi condenado por isso, e tudo pelas investigações da doutora Bárbara Lomba, né, que foi a delegada da época, que foi muito precisa nessas informações, nas diligências, com as provas, tudo comprovou que realmente ele matou, o filho dela, Flávio, matou, porque Flor de Lis começou exatamente a pedir para os filhos, porque ela, não aguento mais, o dinheiro não está sobrando, porque qual era o plano? Quando ela se junta com o Anderson era um cara que tinha visão, tinha muita conhecimento, era um cara de papo, estudou no Pedro II, tinha um nível, sabe, de ótimo em matemática, né? Isso eu conto aqui, né? Que eu conversei com várias pessoas que contaram isso. O Anderson era uma águia, né? E ela começou a ficar com raiva porque o Anderson passou a gerenciar tudo da vida dela, né? Mas foi o Anderson que saía na favela para vender as fitas cassetes na época, né, dela, com ela cantando, ele que apostou nela, ele que cuidou da carreira política dela, só que eles começaram a ganhar muito dinheiro, né? Porque ela canta bem, né? Ela não ganhou o concurso lá o concurso do próprio penitenciário, né, do sistema penitenciário, ela participou de um concurso e ela não ganhou. E aí ela agora está presa, já teve o julgamento e ela... Não, ela já... Enfim, só se fosse uma revisão criminal, porque ela já foi julgada, já foi condenada, já está cumprindo pena. Mas ela fala com todas as letras que ela não mandou. Você tem várias formas de mandar, né? Enfim, você pode instigar a pessoa
não aguento mais. Por exemplo, a gente tem um crime, enfim, que todo mundo conhece bem, o assassinato da Patrícia Ciola, da juíza, e ela, assim, o coronel Cláudio, né, que foi apontado como mandante, foi condenado como mandante do assassinato da juíza, ele também até hoje ele nega, disse que ele não mandou. Mas ele o tempo todo reclamava, poxa, essa mulher, cara, tá prendendo todos os meus policiais. E o major dele, as pessoas sempre falavam assim, a gente vai resolver isso para o senhor, comandante? Aí você vai dizer o quê? Ele mandou ou não mandou? É igual o caso da Suzane. Ela fala que não fez nada. Porque às vezes assim, eu mandei, mas não fui eu que matei. Aí a pessoa fala, quer ficar livre. Tipo assim, eu posso mandar matar esse aqui. Aí, tipo, vai um outro lá e mata. Mas não fui eu, foi ele matou porque quis. Mas não é assim. Não é assim, não é assim. A gente tem um outro caso bem emblemático, eu tenho meu blog, Segredos do Crime, né? Eu escrevi recentemente sobre o caso da Sabine Boguite, que é a filha daquele marchand Jean Boguite, né? E teve aquele caso da cigana que... que ela se jogou do... Isso, ela se jogou, foi o que disseram, mas ela pode não ter se jogado. Essa é a questão. Porque ela era uma mulher alta, para passar pela brecha teria que ser empurrada, não daria completamente, pelo menos é uma linha de investigação. O caso acabou de ser reaberto. Agora, ela se jogou? Não jogou? Alguém pode ter instigado ela a se jogar ou alguém ajudou a empurrar. Você acha que tem crime perfeito? Eu acho que não tem crime perfeito, não. Tem crime que não teve o empenho necessário. Mal investigado. Mal investigado. Teve até pouco tempo o crime da Marielle e achava que era o crime perfeito. E o Rony Lessa, que era uma águia, que ele foi adido da Polícia Civil, ele era policial militar, mas era emprestado, adido era emprestado à Polícia Civil. Ele foi emprestado à Polícia Civil e descobriu e aprendeu todas as formas de investigar. Por isso ele tomou todos os cuidados possíveis, mas deixou um rastro. O rastro dele de ter usado a senha de uma pessoa morta, só que ele pagou um cartão de crédito dele. Então... Logo no cartão, né? Exatamente. Agora, você acha que o jornalismo investigativo ele corre risco de quem faz? Igual, por exemplo, você deve ter conhecido o Tim Lopes, que foi lá. Sim, era meu colega de bancada no Jornal do Brasil. Aquele caso do Tim Lopes, foi porque ele realmente bebeu e ficou aquela luzinha na pochete dele? Ou realmente desconfiaram dele lá? Não, eu acho que as duas coisas. Viram a luz, né? Viram a luz e desconfiaram. E aí foram nele, viram que a câmera ele estava com a câmera e foi assassinado. E foi um garotinho que viu, né? Porque, Luciana, isso é muito comum quando a gente vai numa favela, você é muito observado. Às vezes nem precisa ir numa favela. Você só dizer que é jornalista fazer uma matéria, a pessoa fica olhando assim, olha tudo de você. Uma vez eu estava fazendo uma investigação, estava com um chaveiro. A pessoa percebeu o chaveiro, e o chaveiro não tinha nem luzinha. A pessoa falou, esse chaveiro está gravando, né? Mas eles sabem de tudo, né? Já reparou? Mas é porque eles ficam observando, né? Desconfio. Se você é uma pessoa diferente das pessoas que eles conhecem, que frequentam uma favela, por exemplo, eles já vão em cima de você para saber quem você é. Quem facilitou a tua entrada, ela é parente de alguém, quem é essa aí? Entendeu? Você é levado. Mas não é só em favela. Qualquer lugar em que haja alguma coisa esquisita, errada, vão ficar de olho em você. Entendeu? Porque você é uma pessoa, é um peixe fora d'água ali, né? É uma pessoa desconhecida. Então eles vão tá fazendo coisa errada e vão, isso aí tá querendo me investigar, entendeu? Mas será que eles vão em cima de você por alguma coisa? Te seguem? Vão. Sério? Vão. Na época da Marielle mesmo, eu estava investigando, queria saber de onde tinha saído o carro. Eu já tinha uma desconfiança nas minhas investigações que o carro tinha saído da região ali de Jacarepaguá, Barra ali, daquela região da Rio das Pedras, Muzema, Gardênia. Eu fiquei olhando por ali. E eu pensei, esse carro vai ter que passar por um posto de gasolina antes para poder encher o tanque, porque eles não sabem quanto que eles vão rodar. Então eu peguei e eu mesmo rodei todos os postos de gasolina ali da área, né? E teve um posto de gasolina que eu senti, é esse posto de gasolina. E depois eu fui seguida. E aí fui seguida até o jornal, quando eu saí do jornal, continuei sendo seguida, queriam, não sei, fazer alguma coisa contra mim ou me amedrontar, tipo,
para de investigar, porque tem muito isso, né? Vários são os sinais, você sempre tem que ficar ligado. Uma vez eu fui na Cidade de Deus, que eu fiz uma peça em 2019, e eu ganhei muito gibi do Maurício de Souza. E aí um amigo meu morava lá, e ele tinha tipo uma associação, e falou, você não pode dar uns gibis? Então, beleza, eu peguei, juntei, coloquei em 2 sacolas e fui lá. Eu falei assim, então, como é que vai fazer para eu entrar nessa Cidade de Deus aí? Ele, não, eu te pego num ponto. Beleza, ele me pegou num ponto, eu andei, fui lá, tipo, eu não vi nada. Aí eu perguntei, vem cá, cadê os meninos aí que fica aí? Ele, você passou por vários. Eu falei, mas eu não vi. Eles escondem, tipo, não vi nada. Sim, eles escondem. Depende da favela. Assim, depende da situação. Como você estava com um morador... E ele era super conhecido lá, eles respeitavam ele e tal. Então. E eu falei assim, olha, eu não vi nada. E eu andava com ele quase de mão dada. Porque você não sabe, você tá num lugar que você, tipo assim, é um mero ali. Aí do nada tem um cara que o fuzil é mais alto que ele. E eu falei, juro, eu não vi nada. Sim, aí ele falou assim pra mim, você acabou de passar em um. Depende da situação. Por exemplo, quando houve o assassinato da Geisa do 174, do ônibus, lá no Jardim Botânico, eu fiquei com a... peguei para mim, eu mesma sugeri como missão, né, ir tentar achar a família dela na favela da Rocinha. O caso aconteceu, assim, terminou o desfecho quase 7 da noite, entre 6 e 7 da noite. Eu fui à noite para a Rocinha, né? E lá eu comecei a perguntar, disse que era jornalista, obviamente. Você tem que sempre falar a verdade. Isso aí, para mim, é lei. Você vai numa favela, você não tem que dizer que você não é aquela pessoa. Você tem que dizer que você, olha, eu sou jornalista e vim aqui fazer o quê? Eu vim tentar achar alguém da família da Geisa, aquela moça que morreu no ônibus no 74. Acabou de acontecer. Vocês conhecem? Ela dava aula aqui. E aí não é coisa de bater boca, bater perna, né? Porque o jornalista tem que bater perna, né? Eu fui assim, tinha uma senhora vendo, eu me lembro, estava com a porta aberta, vendo o Jornal Nacional que estava dando, né, a notícia, e aí eu falei assim, olha, eu sou jornalista. Menina, você é maluca, você está vindo aqui? Eu conheço sim, mas a escola que ela trabalhava, creche, escola, é lá em cima, você não vai conseguir chegar sem ninguém. Ela pegou o neto dela e pediu para o neto ir comigo. E nisso que eu subi, todos estavam armados. Até porque por ser da noite, né? Eles não vão dar mole de ficar sem arma, né? E tem que ficaram com a arma exposta lá, com os fuzis. Mas te pararam? Não pararam. E não pararam porque eu estava com um morador, o menino estava... Né? E eu já fui logo falando, gente, estou indo atrás da creche da Geisa, tá? E fui, entendeu? Infelizmente não tinha ninguém na creche também naquela hora. Mas ela morava perto, aí não tinha ninguém também na casa. Aí conversei com os moradores, vizinhos, aí consegui conversar e pegar algumas informações, obviamente todas no anonimato, que quem mora em lugares assim conflagrados acaba, né, não podendo falar tudo que podem, né, dar o nome, né, mas era uma coisa que era uma história, não tinha nada a ver com o tráfico, então as pessoas conversaram, falaram um pouco, eu consegui fazer a matéria. Infelizmente o viúvo não estava lá, mas a gente conseguiu fazer alguma coisa. Mas assim, depende da situação, né? À noite, numa rocinha, você não vai ver ninguém escondendo arma. Eles vão estar ostensivamente com as armas à mostra, né? E quando você desceu, também estava lá? Desci, estava todo mundo lá. Desci, eles estavam lá. Eu não mexi com eles, eles não mexeram comigo. E eu já fui logo falando, mandando a letra, vim fazer isso. Eu sempre faço isso. Eu acho que tem que ter um papo reto, como eles falam, né? E ser autêntico e falar a verdade. Agora vamos entrar num tema mais pesadinho, milícia. Mais ainda? Pesado. Tá. Milícia, como é que ela surgiu? Bom, a milícia foi assim, eu tinha feito um ano antes, 2004, uma matéria com uma pessoa, um policial, que era uma espécie de xerife do local, né? Mas assim, ele não cobrava nada, era um cara sério, né? E, enfim, e aí ele fez uma matéria, saiu a matéria do jornal, o xerife da região de Jacarepaguá. E um ano depois veio uma informação para mim de que outros policiais militares estavam invadindo algumas
favelas daquela região da Zona Oeste, né, mas tanto da área de Jacarepaguá quanto de Campo Grande, para exigir dinheiro, obrigar o comerciante a pagar taxas, os moradores também pagarem uma taxa de segurança, serviços como gás, gatonete, TV a cabo, essas coisas, né, transporte alternativo. E aí eu falei assim, caramba, vou ter que começar a levantar do zero. Aí eu comecei, né, conversei com esse cara, conversei com outras pessoas, e aí cheguei e comecei a fazer uma lista. Só que eu tinha pouco tempo, né, para poder investigar. E o jornal estava com receio de repente, a gente perdeu o furo, né, porque ninguém tinha se tocado. E para piorar, a prefeitura na época, né, ela apoiava as milícias, porque diziam, porque era um serviço, era um comunitário, eles ajudam, eles não atacam as pessoas, os serviços, né, que chegam, tipo dragagem de rio, essas coisas, iluminação, eles não atacam, deixam a gente fazer o serviço, então é como se fosse um apoio comunitário, uma coisa assim, para ajudar as pessoas. Pelo menos era o que o prefeito falava na época, né? Só que não era bem isso, né? Na verdade, as milícias se apoderaram, se fizeram, fingiram que eram amigos, que estavam ali como parceiros e, na verdade, eles estavam extorquindo os moradores, arrancando dinheiro, para tudo isso que eu acabei de falar. Então, eu consegui provar isso. E os milicianos, na época ninguém chamava de milícia. Eu dei o nome de milícia, na verdade, né? Não, ninguém chamava de nada, já achava que era policial, o cabo tal, o sargento tal, né? Mas eles ficavam travestidos do poder público. Na verdade, eles não representavam o poder público, nunca representaram, não representam o poder público. Mas eles usavam isso, né? A polícia militar, a polícia civil, enfim, a sua força, como se fosse uma coisa legalizada, o que não era, na verdade. E as pessoas pagavam. Só que quando você entra, eu entrei como repórter mesmo, falei, os caras achavam que estavam fazendo um favor, né? As pessoas ficavam constrangidas, mas acabavam falando, eu tenho que te pagar. Eu me lembro de uma cena, né, que os caras não falaram nada que era pago nem nada, né? Aí o cara me mostrando como se ele fosse o benfeitor daquele lugar. Aí uma senhorinha veio correndo e disse assim, olha, não deu para pagar hoje, mas eu vou pagar dia tal que sai o pagamento. Aí o cara o miliciano ficou todo desesperado, assim, não, tudo bem, depois a gente conversa. Mas, na verdade, ali era a prova que eu precisava, eu vi e ouvi com os meus ouvidos ali que aquilo ali era uma coisa irregular, que aquilo ali eles estavam arrancando dinheiro das pessoas pobres para dizer que estavam fazendo alguma coisa de boa, para o bem delas, né? Que estava evitando, que eles tinham essa historinha de que, estou evitando que o seu filho vá para o tráfico, porque aqui não tem mais tráfico. E a própria prefeitura, na época, os governos diziam, eles estão limpando as favelas, que na verdade não era nada disso. Eles estavam arrancando dinheiro dos moradores. E nisso eu fiz a matéria e tudo, e quando a gente estava escrevendo, como eu já conhecia da época lá da Baixada Fluminense, que não se tratava de grupo de extermínio, não era uma polícia mineira, que era uma polícia que vinha de Minas Gerais, os policiais para matar. Na verdade, era milícia. Eu botei milícia e ficou milícia. Agora tem milícia. Aí a pergunta tripla. Milícia, jogo do bicho e carnaval. Como funciona isso? Bom, eu sempre costumo falar que, você vê, a milícia, quando eu fiz a matéria da milícia, foi em 2005. O jogo do bicho veio bem antes de tudo isso, inclusive bem antes do tráfico, né? Que é lá atrás, na época do Barão de Drummond, quando tinha o zoológico de Vila Isabel, que aí veio, para poder salvar o zoológico, o Barão de Drummond, ele criou uma loteria para que as pessoas fossem ao zoológico e recebiam um número. Ele tinha 25 bichos. Aí, assim nasceu o jogo do bicho. Eu vi no Vale Escrito. Pois é. Aí, o que aconteceu? Só que outras pessoas falaram, isso aí é interessante isso dá dinheiro. E aí, nasceu o jogo do bicho e depois as coisas começaram a se organizar, surgiu a cúpula do bicho, cúpula do bicho com Castor de Andrade, Luiz e Drummond, que são os mais antigos, Anísio, Abraão Davi, enfim,
os grandes capos, né? E, na verdade, o Cachorro do Andrade foi sempre o chefão, né? Até morrer depois, mas morreu de infarto, não teve nada relacionado. Agora, o Bicho sempre teve esse problema enfim, de ganhar pela força bruta, por assassinatos. Não era aquela coisa pura, ingênua, que a gente vê o senhorzinho anotando os bichos. Hoje você quase nem vê o senhorzinho anotando os bichos. Hoje em dia também é eletrônico, né? O jogo do bicho já está na fase do aplicativo, já está num outro patamar. E os banqueiros de bicho, por conta para ganhar o glamour deles, eles passaram a entrar nas escolas de samba e aí entrar no carnaval. Assim como também o próprio Cachorro de Andrade foi do Bangu também, do time do Bangu. O Botafogo também já teve um bicheiro por trás. Enfim, eles começaram a entrar nessas coisas que são legalizadas, né? Quer dizer, um Botafogo, né? um time de futebol, o Bangu, são formas de eles se apresentarem para a sociedade de uma maneira positiva, que eles são patronos do jogo normal, do futebol, o patrono do carnaval, e eles estão aí com seus descendentes. Hoje vivos, a gente só tem o Capitão Guimarães e o Anísio, né, da velha guarda, né, da velha cúpula do bicho. E ficaram hoje os seus... Bernardo Belo. Ficaram os seus descendentes, né? Bernardo Belo já meteu o pé, né? A gente não sabe por onde ele anda, mas a gente tem o Rogério Andrade, tem o Vinícius Drummond, né? A gente vê por aí. Agora, todas as escolas de samba têm um bicheiro por trás ou tem alguma que não tem? Não, tem algumas que não tem. Tem algumas que não tem. Mas as mais fortes, a Mangueira não tem, praticamente não tem uma pessoa, um bicheiro, né, por trás, né? Mas hoje em dia, quem está, né, dizem, né, que a família Drummond, né, na Imperatriz, que não tem dinheiro do bicho ali, mas o patrono, mesmo morto, o Luizinho Drummond continua sendo patrono. Eu cubro o carnaval sempre estou na avenida, e toda hora a gente vê lá anunciar. E o patrono, ele em memória, Luizinho Drummond, entendeu? O patrono da Beija-Flor, Anísia Abraão Davi, que está vivo. Enfim, as principais, as fortes, tem sempre um bicheiro por trás. Você acha que as escolas de samba mudou da época dos anos 90 para cá? Mudou em que sentido? Em sentido até mesmo do desfile, que hoje parece que o desfile está mais uma coisa cinematográfica. Sim, sem dúvida. E eu vejo muito isso, um trabalho do filho do Anísio Abraão Davi, do Anísio, né? Do Anísio Abraão Davi. É Anísio Abraão Davi, mas eles chamam de Anísio. Do Anísio, né? Que é um cara assim, muito bem formado em escola americana, ele assim, formado, salvo engano, em marketing. O Gabriel Davi? Gabriel Davi. Ele é ótimo, excelente, é um gestor, e ele está fazendo do carnaval realmente um negócio, né? E está usando o marketing, tudo que ele estudou para um lado positivo do carnaval, né? Agora, se você não fosse jornalista, o que você ia ser? Juíza. Sério. Mas hoje eu vejo que, como jornalista, eu tenho mais poder do que um juiz, sabia? Porque, como jornalista, a gente acaba fazendo um trabalho que, assim, de investigar mesmo. Como juiz, eu ia ficar ali recebendo as coisas, ou promotora, né? Eu gosto também, né? Eu seria ou juiz ou promotora. Eu fiz direito, eu sou formada, sou advogada, mas eu fiz o direito para melhorar meu trabalho como jornalista investigativo, entendeu? Eu fiz mais de 5 anos de faculdade para poder entender melhor os processos, ter um diálogo melhor com as pessoas que eu entrevisto, entender o que está nas entrelinhas, entender a linguagem do direito, que não é uma linguagem fácil. E nós, jornalistas, temos que facilitar, né, esse trabalho. Mas eu acho que hoje, como jornalista, eu sou super feliz, amo o que eu faço. Agora, você acha que a milícia ou o jogo do bicho podem acabar? O jogo do bicho, eu acho que hoje em dia está praticamente já está no fim. Hoje em dia a gente fala jogo do bicho, mas hoje em dia tudo é eletrônico. Hoje a gente vê as bets aí,
muito mais lucrativas. Eu acho que o caminho é esse para eles, né? No caso do jogo do bicho, né? E as milícias não vão acabar. Você acha? Eu acho. É altamente lucrativo. A gente não acaba com o tráfico de drogas. A gente vê aí cada vez mais a divisão. Você vê que eles hoje em dia diversificam os seus negócios. Você vê hoje o PCC com combustíveis, o Comando Vermelho também não atua nos combustíveis, mas atua em outras frentes, com outros negócios. Hoje em dia não tem mais... porque eles precisam lavar o dinheiro, né? O dinheiro sujo apreendido ali, enfim, conseguido ali com a venda das drogas. Então, você sabe que tudo... Pelo contrário, eles estão cada vez mais sofisticados. O crime está se sofisticando cada vez mais. E ele tem mais armamento do que provavelmente um policial. O armamento é um problema principalmente no Rio de Janeiro, porque como tem várias facções criminosas e a milícia não deixa de ser uma facção, eles precisam ficar cada vez mais armados. E nisso está a população no meio, refém, uma bala perdida. E qual é a sua mensagem para quem quer ser um jornalista investigativo? Bom, tem que gostar muito, mas é uma cachaça, né? Que quanto mais você bebe dela, mais você fica viciado ali. É uma coisa visceral. Muita dedicação. Você é jornalista 24 horas, né? Como jornalismo investigativo, você é pior ainda. Qualquer coisa você tem que estar por dentro, tem que ler os processos, tem que ficar sabendo de tudo, conhecer bem a sua cidade, seu estado. E os outros também, né? Porque hoje em dia o crime é transnacional. Tem que estar antenado, né? Tem que estar antenado. Vera, olha, aqui eu tenho mais de 30, 40 perguntas, mas o programa está acabando. Eu amei. Obrigada. É uma aula e espero que você possa vir aqui depois. Com certeza. E a gente vai te dar um presente, que é do nosso parceiro Embeleze. Legal, obrigada. Opa, valeu, bacana. Para relaxar. Isso é bom. Jornalista investigativo precisa relaxar, é difícil, né? Legal, ritual dorama. Vera, agradeço muito e espero que você possa vir mais vezes. Tá, com certeza, foi um prazer. E agora fique com o quadro Qual é a Boa? Oi, gente, mais uma semana juntos e hoje a gente vai falar sobre uma das maiores paixões do povo brasileiro. Qual é a boa? Vamos comigo! Então, gente, a gente vai falar hoje sobre o estádio do Maracanã, conhecido como Estádio Jornalista Mário Filho, que foi quem defendeu a obra dessa engenhosidade que todo mundo e o planeta conhecem. Ele foi inaugurado em 1950, precisamente no dia 16 de junho de 1950, para a Copa de 50. Seu nome vem do rio que passa ao lado, chamado Maracanã, em homenagem à ave, a Maracanã Guaçu. Então fica aqui com a gente que a gente vai agora dar uns detalhes sobre esse templo que marcou o mundo e, claro, marca até hoje o coração de todos os brasileiros. Para falar de Maracanã, são tantos momentos marcantes que é difícil a gente falar todos. Tem, claro, a final da Copa do Mundo de 1950, quando o Brasil disputou com o Uruguai. Tem os jogos históricos, como os finais de campeonatos cariocas e brasileiros, as partidas de seleção brasileira e os clássicos, como o nosso Fla-Flu, né? Tem os grandes eventos também, que o Maracanã abrigou, como a abertura e encerramento dos Jogos Pan-Americanos de 2007, cerimônias olímpicas, como o Rio 2016, e shows de artistas consagradíssimos no mundo, como Paul McCartney, Madonna, Rolling Stones e a Tina Turner. O projeto original é monumental e circular, com anéis de arquibancada contínuos, típico das grandes arenas da época. O Maracanã também é um museu e ele também está aberto para visitações, como visitações guiadas por vestiários, zona mista e a tribuna de imprensa. É muito mais do que só um estádio, gente. É um patrimônio cultural e símbolo da paixão brasileira pelo futebol. Recebe visitantes do mundo todo, mesmo fora dos dias de jogo. O tour do Maracanã é imperdível. Você pisa no gramado, vê as camisas históricas, bolas e troféus e conhece a história de craques como Pelé, Zico e Garrincha. Gostaram, gente? É só um pouquinho que a gente pode falar do Maracanã, mas assim, eu acho que todo brasileiro que não só ama o futebol, mas ama entrar em contato com a sua cultura, precisa ir lá visitar o Maracanã. Até a próxima!
Um beijo.